reto aquilo ali? 5 surpreendentes benefícios de ser fisiculturista. Até o próximo vídeo. Tchau. Vamos lá então. Saindo um pouco da nossa playlist sobre onde a gente ofende todo mundo, vamos numa playlist mais de boa, onde a gente fala 5 coisinhas que a gente gostou de ter aprendido sendo fisiculturista, né? Então lembrando, deixe seu like, deixe seu comentário, manda pro seu amigo que esses vídeos fazem sentido e deixe aqui seu comentário de novo, só pra agregar. Vamos lá. Por onde a gente vai com esse tema? Bom, sem ordem de importância, o primeiro deles é, obviamente, você ser um pouco mais disciplinado com relação a coisas que você não quer fazer, mas você tem que fazer. Eu ainda tô no caminho pra isso, mas o que eu percebi é que tem muita coisa que a gente deixa de fazer, que a gente não quer fazer, mas a gente deveria. E no fisiculturismo, meio que você tá o tempo todo assim. Tá o tempo todo não querendo fazer um monte de coisa, mas você tem que fazer porque você colocou aquele objetivo em mente. Então, quando a gente tem um propósito maior ali por trás das coisas, fazer uma coisa que precisa ser feita, por mais que a gente não queira fazer, é importante que a gente faça. Eu já puxarei isso daí pra toda ação que é competitiva, na verdade, né? Não só o fisiculturismo. É que, tipo, o fisiculturismo não tem muito como fugir dessa parte de você contra você mesmo, e no campeonato tem mais gente que também tá contra ele mesmo. Eu que vim de outros esportes também, a gente já comentou em outros vídeos aqui. Todo mundo que vem de outro esporte, ou no caso, assim, é bem comum, na verdade, o pessoal que vem do exército tem essa mentalidade de, tipo, tá difícil, mas continua. Tá complicado, mas segue em frente. Você tem o objetivo na sua cabeça, você não desiste. Basicamente isso. É você saber o que você precisa fazer pra chegar onde você quer e ao invés de você reclamar e desistir, você reclama e continua. Isso é muito importante. Bom, o segundo deles é você descobrir que você aguenta muito mais do que você achava que você aguentava. Na minha primeira preparação, eu descobri que, literalmente, eu não sabia comer direito e eu achava que eu precisava comer muito pra eu sobreviver e que se eu treinasse em jejum, mesmo tendo comido uma pizza no dia anterior, eu ia desmaiar na academia, porque eu era muito fraca pra isso, entendeu? Só que aí, quando a gente começa a comer melhor, a gente começa a ajustar a nossa alimentação, a gente percebe o quanto a gente aguenta, não somente na alimentação, né, mas a gente aguenta no treino também, porque a gente faz muito corpo mole, cara. Pelo menos, eu não sei se todo mundo é que nem eu, mas, cara, depois de virar atleta, eu percebi que, cara, eu fazia muito menos do que eu aguentava, eu fazia muito menos e reclamando ainda, como se eu fosse desmaiar a qualquer momento. E segura a onda e faz o negócio que você aguenta muito mais do que você espera. Basicamente, esse foi o segundo benefício, descobrir que eu aguento muito mais. Lembrando que é sempre bom saber o limite ali que você tem do seu corpo, né? Eu ainda, quando eu tinha meus ali entre 16 e 20 anos, eu fazia outros esportes e na minha cabeça eu levava a filosofia que se meu corpo não aguentar, no máximo que vai acontecer eu vou desmaiar. Tipo, hoje em dia eu vejo que eu era meio louco, mas essa é a ideia. Tipo, provavelmente isso, por eu ter feito isso e pensado isso antigamente, hoje em dia, muita coisa que as pessoas reclamam, pra mim parece meio trivial. Tá difícil, tá um pouquinho chato, você não quer fazer, mas tem que ser feito. Então é mais ou menos isso, a gente vê muita gente, já fez um vídeo sobre isso, sobre basicamente pessoas reclamando, e ainda mais o fisiculturismo, onde envolve muita coisa sobre o que envolve mesmo a cultura, a rotina do ser humano e pessoa dentro da sociedade. Tem que segurar pra comer, tem que se socializar menos, você vai passar vontade, então tipo, a gente tá envolvido por muitas coisas que a gente teoricamente não pode estar fazendo. É por isso que vem com essa ideologia que tipo, nossa, fisiculturista tem que ser casca grossa. E aí, tipo, claro que os outros esportes têm as suas dificuldades diferentes, mas quando fala mais tipo de você tem que, ao mesmo tempo que você come pouco e faz muito, acho que o fisiculturismo ele é um dos poucos que você tem que fazer isso por um bom período de tempo. O terceiro aqui, eu acho que eu puxaria a organização. Eu acho que de maneira geral, assim, que você pode levar para outros aspectos da vida, é a organização que você precisa ter. Olha na minha cara. Então, aquela ideia que você precisa ter seu treino organizado, sua dieta organizada, seu sono organizado, sua rotina organizada para você ir ganhando aquelas porcentagens, 5%, 10% a mais que você precisa estar evoluindo. Então, não adianta você ter, a gente já sabe hoje em dia, que não adianta você ter seu treino zoado, sua dieta zoada, dormindo 4 dias, sua rotina tudo bagunçada, se estressando. Então, no fim, aí você está se matando na academia, só que você não está construindo o ambiente necessário para você estar evoluindo, né? Desde que seu objetivo ali dentro da musculação seja hipertrofia e manter um condicionamento bom. Então, eu acho que sem você puxar isso para os outros aspectos da vida,
você não vai conseguir ser um bom atleta, pelo menos não ali brigando top 1, overall, brigando, tentando pegar seu Procard. Eu acho que é muito fácil pra quem já tem isso meio que como uma característica sua, e quem não tem, acho que a gente vê constantemente uma dificuldade, tipo, puta, fui fazer uma refeição, não estava montado, não organizei meu tempo, acabei dormindo mal. A gente vê essa pouco de correlação entre isso. Eu concordo, mas eu não sou organizada. O quarto benefício é que você aprende a ser mais multitarefa, especialmente se você não for organizado que nem eu. Porque você começa a encaixar coisas ao redor das coisas que são sua prioridade e você consegue dar mais conta de outras coisas, porque você começa a perceber o quanto você perdia tempo sentado no sofá assistindo Netflix, e agora esse tempo agora é na bike assistindo Netflix, ou não, na bike fazendo seu cardio e respondendo mensagem, e às vezes entrando em contato com o cliente, e às vezes até criando conteúdo nas redes sociais e tudo mais, e você acaba virando mais multitarefa. Você não é um bom atleta se você senta no sofá e não pensa que você poderia estar fazendo aeróbico. É verdade. Você nunca vai ganhar se você não pensa isso. E assim, como eu tenho diabetes tipo 1, eu não posso fazer cardio a qualquer hora do dia. Se eu, por exemplo, acabei de aplicar insulina pra comer, eu tenho que pensar nisso na hora de aplicar insulina, se eu vou fazer cardio depois ou não. Então, conforme eu fui percebendo isso, eu comecei a ficar muito mais organizada, mesmo que a minha refeição seja uma bagunça. A forma que eu me alimento é uma bagunça. Estou compartilhando lá no Close Friends, inclusive, sobre isso. Pelo menos todas as minhas refeições eu tô pensando, tal hora eu vou fazer cardio, então eu preciso agora fazer desse jeito específico pra que eu consiga. Eu não consigo encaixar cardio a qualquer momento, mas eu sei que a qualquer momento eu posso tentar encaixar um cardio, então eu preciso ficar pensando nessas questões pra me adequar, e aí eu me torno mais multitarefa, porque eu começo, por exemplo, agora que eu tô comendo, eu tenho 2 horas que eu não posso fazer cardio já que eu apliquei insulina, então eu tenho que fazer outra coisa nessas 2 horas que eu faria mais tarde se eu fosse fazer o cardio agora. Então, tipo, eu começo a fazer todo um mapa mental ali. Eu também sou multitarefa. Ontem eu fiz uma refeição em cima da bike, praticamente. Outras cardio comendo. Item 5, autoconfiança. Então, basicamente, a gente tem o cenário onde você praticamente vai ficar pelado em cima do palco na frente de umas 400 pessoas no mínimo. Isso é um cenário pintado. Se a tinta tiver ruim, laranja. E se você for mulher, colocando a bunda na cara dessas pessoas. E se tiver mais errado ainda, sua cabeça vai estar branca. Alguém vai estar com uma foto com hiper qualidade, tirando foto de todos os poros seus e de todos os seus foliculites. Então é meio que um cenário onde a gente sabe que quando a gente tá dentro do esporte, né, dentro da bolha ali, é um cenário até normal, na verdade, né? Tipo, é o esporte, aquilo que pede, boa. Mas a gente vê muita gente que tá chegando em esporte, ou pelo menos eu que já levei muita gente... gente de fora, que não era dessa bolha, enxergando estranho. Pô, as pessoas que ainda enxergam o fisiculturismo ali, a apresentação no palco, como uma coisa que, como se fosse da rotina diária, vai achar muito estranho simplesmente você subir no palco com uma luz super forte em você, de biquíni, de sunga, e ficar posando ainda. Pô, é um cenário que, tipo, se você pensa muito, você nem faz. Mas quando você entende que simplesmente é tudo isso junto e você ainda tem que fazer, porque é aquilo que você quer apresentar, acho que você consegue puxar isso para muitos detalhezinhos assim da sua rotina, que faltava aquele ponto final de confiança em você mesmo, de você simplesmente querer se apresentar, você querer falar, você querer, vamos dizer assim, liderar. É um pouquinho disso sim, pelo menos na minha cabeça é assim que funciona. A gente fala muito para as pessoas, ali você tá indo para as pessoas quererem te ver. Então, leva isso também para as outras coisas. Imagina que sempre quando tem uma situação, as pessoas estão ali e elas querem saber o que você tem para oferecer. Então, do mesmo jeito que você vai confiante para um palco, ou pelo menos deveria ir confiante para um palco, vá também para outros aspectos da vida. Se você vai fazer uma apresentação, uma palestra, vá confiante, entregue o que você sabe. E querendo ou não, você começa a valorizar um pouco mais do processo, né? Você percebe que teve um caminho tortuoso, uma coisa muito difícil pra você fazer, pra você chegar até ali. E você se orgulha bastante daquele resultado, mesmo que não seja o melhor da sua carreira. Eu me lembro como eu me senti no meu primeiro campeonato, e hoje em dia eu olho pra aquele shape e falo, meu Deus do céu, poderia ter melhorado tanta coisa. Mas, cara, eu me senti tão feliz de eu ter chegado até o palco, mesmo que eu não tava, assim, no auge do meu físico, que eu não tava com muito músculo, só tava muito magra.
foi difícil pra chegar até ali. Então você começa a valorizar um pouco mais o que você fez pra chegar até ali. E aí isso torna você uma pessoa um pouco mais orgulhosa do que você fez, mesmo que você não esteja no auge do seu físico, assim, no melhor físico que você poderia apresentar na sua vida e que você provavelmente vai apresentar daqui a uns campeonatos mais pra frente. E o item 6 aqui é um extra. Depois que você vira atleta, você deveria deixar de ser hater ou tóxico referente a outros atletas. Não só outros atletas, outras pessoas que estão no processo. Outros praticantes de musculação como um todo, vamos dizer assim. Quase você nunca vai ver um hater, um tóxico, um comentário negativo vindo de alguém que é atleta já. Por que será, né? Tipo, talvez ele saiba como foi difícil, talvez ele lembre como foi o começo dele. Por isso que comentários negativos normalmente é muito fácil ignorar, porque você imagina um background ali da pessoa muito merda. E quando você pode ver qualquer tipo de atleta ali, não precisa nem ser tipo, nossa, top 1 overall profissional. Não, um atleta que sabe o que ele passou para subir no palco, ele já sabe muito bem tudo a dificuldade que alguém precisa ter pra estar competindo. Ou na verdade somente para ter um físico, vamos chamar até de saudável, não nem competitivo, nem como atleta. Mas ele sabe ali os perrengues, a dificuldade de estar encaixando ali na parte social mesmo. Ele fica na dele, na verdade, se ele não ficar na dele, ele vai ajudar, não simplesmente cagar a regra ali pelo teclado. É óbvio que gente merda vai existir em qualquer situação, tem atleta merda também, mas tem muita gente que vai te entender. Inclusive eu já vi até relatos, tipo, você vai procurando na internet, por exemplo, conteúdo de pessoa que tá passando por processo de emagrecimento, e essas pessoas tiveram boas experiências com o marombeiro da academia, com o cara que é, tipo, gigantesco, com a mina que é grande e tal. Por quê? Essas pessoas que chegaram até nesse nível sabem a dificuldade de alguém que tá tentando fazer um processo de emagrecimento, porque a gente tá num extremo muito mais severo. Então a gente entende a dor de quem tá passando por isso, porque pra essa pessoa que não é atleta, que não tem um objetivo final de competir, às vezes até gera, por exemplo, pra mim, que não sou muito fã de fazer dieta, e a parte pra mim, a pior parte é fazer dieta, eu tenho até um senso de admiração por quem faz dieta sem competir. Por quem faz dieta, tipo, sem ter o objetivo de subir num palco e tudo mais. Porque pra mim, assim, não entra na minha cabeça que alguém faça isso por vontade própria. Então, tipo, tudo que a pessoa precisar... Certo? Nossa, ótimo visto de uma atleta pró. Tudo que a pessoa precisar da minha ajuda com relação à dieta, com relação a apoio psicológico, eu dou, porque eu sei o quanto é difícil fazer dieta pra mim. Quando a gente tá na academia, a gente olha pra uma pessoa, muito dificilmente você vai ver um atleta de verdade, decente, uma pessoa legal, que vai olhar pra uma pessoa que tá executando um negócio errado, vai ficar tirando sarro e tudo mais. Geralmente, você vai ver essa pessoa, puta, eu queria ajudar, sabe? Se a gente estiver te encarando na academia, provavelmente porque a gente queria te ajudar. Mas a gente não sabe como abordar a pessoa. Então, a gente deixa quieto, deixa a pessoa lá. Porque a gente sabe que é um risco grande dela se machucar. A gente sabe, ela tá se esforçando e não vai obter o melhor resultado porque ela tá fazendo errado, tá executando um negócio errado. No geral, atletas compreendem e se tornam mais empáticos e mais legais. Atletas são pessoas boas. Pro vídeo de hoje, então, foi isso. 5 dicas de... Esqueci o tema, mais uma extra. Você gostou, então? Se você é um hater, um tóxico, deixa... Seu ódio nos comentários. Mas se você também não deixa seu amor nos comentários. Isso. A gente sabe que chegou umas 3 pessoas até aqui o final do vídeo, tá? Manda foguinho, plantinha. Até o próximo vídeo. Só não queima o girassol. Não é o girassol, é plantinha, tá? Aquela de 2 assim ou de 3, não sei. Beijo. Tchau. Tchau.